Fala galera, beleza? Hoje a gente vai começar o Revisitando o Enem. O que é o Revisitando o Enem? Nós vamos escolher um tema e vamos pegar 5 questões deste tema que já caíram no Enem. E para começar esse quadro com o pé direito e com tapete vermelho, escolhemos Era Vargas, né? Então vamos à primeira questão de Era Vargas, é do Enem de 2012 e diz assim: fugindo à luta de classe, a nossa organização sindical tem sido um instrumento de harmonia e de cooperação entre o capital e o trabalho. Não se limitou a um sindicalismo puramente operário, que conduziria certamente a luta contra o patrão, como aconteceu com outros povos. É um texto do Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio de 1941. E aí diz assim: neste documento oficial, a época do Estado Novo, que vai de 37 a 45, é apresentada uma concepção de organização sindical que, letra A, elimina os conflitos no ambiente das fábricas, letra B, limita os direitos associativos do segmento patronal, letra C, orienta a busca do consenso entre trabalhadores e patrões, letra D, proíbe o registro de estrangeiros nas entidades profissionais do país, e letra E, desobriga o Estado quanto aos direitos e os deveres da classe trabalhadora. Volta para mim. A política trabalhista de Vargas ela é orientada no sentido de promover a conciliação de classes. Isso é perceptível quando a gente estuda Getúlio Vargas, né? Desde que ele chegou ao poder, e principalmente no período aí do documento, que é o Estado Novo, o Estado ele procura intervir e controlar a organização sindical, né? Então, você vai ter esse governo elaborando legislação específica e exercendo práticas paternalistas, né? Além também de ter eliminado toda a liderança sindical que era influenciada pelo anarquismo. Então, sempre lembra daquela frase, né? Que o Vargas ele era o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Então, só pode ser a letra C, orienta a busca do consenso entre trabalhadores e patrões. Mole demais essa nossa primeira questão do Enem 2012 sobre Getúlio Vargas. Mantendo o ano de 2012, a gente tem uma outra questão muito bacana, né? Bota a questão aí. O que o projeto governamental tem em vista é poupar à nação o prejuízo irreparável do perecimento e da invasão do que há de mais precioso no seu patrimônio. Grande parte das obras de arte, até mais valiosas, e dos bens de maior interesse histórico, de que a coletividade brasileira era depositária, tem desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. As obras de arte típicas e as relíquias da história de cada país não constituem o seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos os povos, né? Então você tem aí o texto e vem dizendo assim, ó: a criação no Brasil do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional em 1937 foi orientada por ideias como as descritas no texto, que visavam, aí a letra A diz assim: submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle dos órgãos públicos de acordo com a tendência autoritária do Estado, transferir para a iniciativa privada a responsabilidade de preservação do patrimônio nacional por meio de leis de incentivo fiscal, definir os fatos e personagens históricos a serem cultuados pela sociedade brasileira de acordo com o interesse público, resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional por meio de políticas públicas preservacionistas. E letra E, determinar as responsabilidades pela destruição do patrimônio nacional de acordo com a legislação brasileira. Vamos lá, vem para mim aqui.
você tem, apesar de criada e desenvolvida durante o Estado Novo, né, o discurso apresentado no texto ele não tem um caráter autoritário. Normalmente a gente pensa em Estado Novo e pensa no autoritarismo, né? Não tem um caráter autoritário, mas você percebe um caráter intervencionista e nacionalista, né? E, no entanto, tal política não é vista como uma agressão ou uma ingerência do Estado sobre a vida privada, né? E foi, obviamente, entendida de forma positiva pela sociedade. Essa é uma questão que você poderia resolver com a interpretação de texto e chegar na conclusão que a resposta correta é a letra D de dado: resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional por meio de políticas públicas preservacionistas. Né? Muito tranquila essa. E a próxima questão, quem foi meu aluno em terceiro ano, em vestibular, vai rir dessa questão, porque essa questão traz consigo uma imagem que, quando eu estou falando sobre o assunto dessa imagem, eu sempre mostro ela, assim, acho ela muito representativa. Então, vamos para a próxima questão, que é do Enem de 2012, que tem este cartaz aí, escrito abaixo a ditadura, né, que apareceu aí para vocês agora, onde você tem um bandeirante segurando um Varguinhas em suas mãos e ao fundo um soldado com a bandeira de São Paulo, né? E aí o texto diz assim: elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1932, o cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal. Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica associando o processo revolucionário. Eu acabei dando a resposta no começo, mas vamos lá. Letra A. A experiência francesa expressa no chamado A Luta contra a Ditadura. B. Aos ideais republicanos indicados no destaque à bandeira paulista. C. Ao protagonismo das Forças Armadas, representadas pelo militar que impunha a bandeira. Letra D. Ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano. E ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizado pela pequenez de sua figura no cartaz. Volta para mim aqui, rapaziada. Vamos lá. A Revolução Constitucionalista de 32, que também você encontra escrita como Revolução Paulista, reuniu diversos setores da sociedade desse estado. Por isso o nome também Revolução Paulista. E era liderado pelas elites, né? As elites cafeeiras e também pelas elites urbanas. Né? E eles agiam contra a centralização política dotada por Vargas, né? E considerada pelos paulistas uma ditadura. Por que uma ditadura? Primeiro, o Congresso Nacional foi fechado. E os governadores estaduais destituídos e substituídos por interventores. Né? Do ponto de vista simbólico, você tem aí no cartaz muito claro a figura escolhida para representar os paulistas, a figura do bandeirante, né? Um personagem do período colonial, um personagem típico da região, e identificado como, abre aspas, herói, fecha aspas, muitas aspas, né? Identificado como herói cheio de aspas pela historiografia tradicional. Né? Então a gente tem como resposta viável apenas a letra D, ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano. Tendo uma basezinha bacana de história do Brasil, questãozinha, mole de massa, né? Letra D de dadinho. Né? E aí nós vamos para a próxima questão. Próxima questão essa que foi... Ela
foi uma questão da segunda aplicação do Enem em 2010. Lembra que o Enem em 2010 ele teve 2 aplicações, então é uma questão da segunda aplicação. E ela diz o seguinte, os generais abaixo assinados, de pleno acordo com o ministro da Guerra, declararam-se dispostos a promover uma ação energética junto ao governo no sentido de contrapor medidas decisivas aos planos comunistas e seus pregadores e adeptos, independentemente da esfera social a que pertençam. Assim procedem no exclusivo propósito de salvarem o Brasil e suas instituições políticas e sociais da hecatombe que se mostra prestes a explodir. É um textinho aí que é retirado de uma ata de reunião do Ministério da Guerra em 37. Gente, volta para mim rapidinho aqui, Serginho. Quando tu estiver fazendo uma prova, você tem que ler o índice, você tem que ler ali a referência do texto, porque às vezes a referência do texto ela te dá ali a faca e o queijo, né? Pô, você vai lá na referência, ata de reunião do Ministério da Guerra, 37, você já vai com a tua cabeça ali, iniciozinho pro Estado Novo, pô, gostosinho, você já vai certinho. Volta lá para a questão. Levando em conta o texto político institucional dos anos 1930 no Brasil, pode-se considerar o texto como uma tentativa de justificar a ação militar que iria, letra A, debelar a chamada intentona comunista, acabando com a possibilidade da tomada do poder pelo PCB. Letra B. Reprimir a Aliança Nacional Libertadora, fechando todos os seus núcleos e prendendo os seus líderes. Letra C. Desafiar a ação integralista brasileira, afastando o perigo de uma guinada autoritária para o fascismo. Letra D. Instituir a ditadura do Estado Novo, cancelando as eleições de 38 e reescrevendo a Constituição do país. E letra E, combater a Revolução Constitucionalista, evitando que os fazendeiros paulistas retomassem o poder perdido em 1930. Volta para mim, vamos lá. O discurso dos militares que a gente percebe nesse documento apresentado é claramente o quê? Anticomunista, né? E representa o apoio do Exército às articulações lideradas por Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, esse que no ano de 37 institui a sua ditadura do Estado Novo no Brasil, né? Desde 34, com a ANL, com a Aliança Nacional Libertadora, passando pela tentativa comunista de 35, que é a intentona 35, esse discurso anticomunista ele acabou se tornando o principal elemento de propaganda, né, dos setores mais conservadores do Brasil. Refletindo também, em certa parte, a uma situação de polarização que também existia na Europa, né? Inclusive na Europa, que culminou com a ascensão dos grupos fascistas ao poder. Aqui no Brasil você também tinha essa polarização. De um lado você tinha a Aliança Nacional Libertadora, ligada ao PCB, e do outro lado os integralistas, né? Os camisas verdes, né? De fundamento fascista. E qual opção é a opção correta? Cara, a única opção que faz sentido com tudo isso que eu te expliquei é a letra D de Zé Pequeno, né? Zé Pequeno porque... Dadinho é o c****, meu nome agora é Zé Pequeno, pô. Enfim, deixa pra lá. Letra D, instituir a ditadura do Estado Novo, cancelando as eleições de 1938 e reescrevendo a Constituição do país. Tranquilito, né não? Molezinha, mole demais. E aí a gente vai para a última questão de hoje, né, que é do Enem de 2010. Este Enem de 2010, no caso, a primeira aplicação, né? Bota a questão aí para galera ver aí, Serginho, vamos lá. Boa.
De março de 1931 a fevereiro de 1940, foram decretadas mais de 150 leis novas de proteção social e de regulamentação do trabalho em todos os seus setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo. Desde aí, o trabalhador encontra nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar. A adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídico-institucionais ocorridas no Brasil com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder evidenciam o papel histórico de certas lideranças e a importância das lutas sociais na conquista da cidadania. Desse processo resultou a letra A, vamos ver. Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que garantiu ao operariado autonomia para o exercício de atividades sindicais. Letra B, legislação previdenciária que proibiu migrantes de ocuparem cargos de direção nos sindicatos. Letra C, criação da Justiça do Trabalho para coibir ideologias consideradas perturbadoras da harmonia social. Letra D, legislação trabalhista que atendeu às reivindicações dos operários, garantindo-lhes vários direitos e formas de proteção. E letra E, decretação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que impediu o controle estatal sobre as atividades políticas da classe operária. Vamos à resposta, né? Primeiro, a gente precisa ter um estudo cronológico, a gente precisa saber o que é o que na era Vargas, beleza? Então, lá no começo do texto da questão, bota lá de novo para mim a questão, Serginho, rapidinho. De março de 1931 a fevereiro de 1940, volta para mim, até 40. A CLT, ela é de 43. Ela é inspirada, inclusive, na Carta del Lavoro, lá, do fascismo italiano de Mussolini. Se a CLT é de 43 e o teu texto diz até 40, já quitamos a CLT, né? A CLT já está excluída, né? A política trabalhista de Vargas, ela é um dos aspectos mais lembrados desse período que a gente está estudando aí do texto, né? Que vai até 40. Ele vai, de um lado, garantindo os direitos dos trabalhadores, mas também, de outro lado, com o objetivo de manter o controle ali sobre a organização operária, né? A repressão às ideologias perturbadoras ficou também a cargo da repressão policial e não do Ministério do Trabalho, que também exclui algumas questões ali, e te sobra apenas a letra D, e dá-lhes é pequeno no nosso vídeo, né? Legislação trabalhista que atendeu reivindicações dos operários, garantindo-lhes vários direitos e formas de proteção. Ô, minha família, Getulinho Vargas, muito bom, a gente gosta muito. Viva Getúlio Vargas! E espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito maneiro, que pelo menos para mim adorei fazer. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de dar aula sobre Vargas, mas fica aí para vocês também esse videozinho bacana, show? Tamo junto, um abraço e vamos continuar revisitando o Enem. Valeu!